Bom, então, primeiramente aí, boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer o convite que a Sandra fez para eu participar dessa reunião. É uma satisfação aí, uma alegria estar participando junto com ela, né? A Sandra foi minha colega de turma, foi minha colega de residência, e aí ela foi aí para a área da imaginologia mamária, e eu para a área de mastologia, né? Então, a gente está, já há algum tempo, aí começamos aí a fazer alguns trabalhos aí em conjunto. Então acho que vai ser muito bom e é uma alegria para mim aí estar participando. Tá? Eu vou compartilhar a tela, acho que está liberado para compartilhar aqui, né? A tela está aparecendo aí para vocês, tá ok? Perfeito. Bom, a Carla já falou o tópico da aula e a Sandra pediu para eu, como mastologista, para passar a visão, né, de nós mastologistas sobre o assunto, né, de biópsia mamária guiada para ressonância. Então, esse é um tema bastante interessante e é uma situação, vamos dizer assim, bastante específica, mas, do meu ponto de vista, eu acho que ainda tem muito a ser explorado e pode ser que, num futuro aí próximo, ela seja mais utilizada, como eu vou mostrar alguns dados para vocês. Deixa eu ver se meu slide passou aí, tá ok? Tá bom. Bom, aqui eu coloquei as principais indicações de ressonância magnética. Não de biópsia, mas situações em que se indica fazer uma ressonância de mama. Tá? Isso é descrito na literatura, sim, muito provavelmente, se você buscar isso online, você vai encontrar basicamente essas situações. Tá? Então, é descrito aí a utilização da ressonância para avaliação de resposta à quimioterapia neoadjuvante, então pacientes que vão para tratamento sistêmico antes, pré-operatório, avaliação de integridade de implantes, avaliação pré-operatória, para tentar identificar lesões aí multifocais, multicêntricas, o que a gente chama de carcinoma oculto da mama, os achados mamográficos equívocos, ou seja, você tem uma imagem da mamografia e que a correlação do sonho da mamografia com o ultrassom não bate, a ressonância é um bom exame aí para auxiliar na decisão, e o rastreamento de mulheres jovens de alto risco. Mas é assim, dentro dessas 6 indicações clássicas, essas 3 primeiras aqui, basicamente, não vão ter indicações de você fazer uma biópsia guiada pela ressonância. Tá? Já as 3 situações de baixo são situações em que potencialmente a biópsia guiada pela ressonância pode estar indicada. E essas situações que eu vou discutir aqui com vocês, vou expor aqui para vocês. Então, a primeira situação é o carcinoma oculto da mama. Então, é aquela situação que a paciente aparece com uma doença em linfonodo, então tem uma linfadenopatia clinicamente evidente, faz uma biópsia e tem um carcinoma aparentemente da mama. E aí os exames, tanto o exame clínico, os exames de imagem que a gente faz rotineiramente, mamografia, ultrassom, não encontram lesão nenhuma na mama. Então, isso a gente chama de carcinoma oculto. Antes da ressonância, parava-se por aí, basicamente, a investigação. A partir do momento que começou a se usar a ressonância na mama, começou a perceber que algumas lesões que aparentemente eram ocultas, a gente acaba identificando pela ressonância. E estudos recentes aí mostram que até 70%, 72% dessas lesões que eram tidas como ocultas, a gente consegue identificar na ressonância. Ou seja, todas as situações são situações em potencial
para guiar uma biópsia, para a gente ter certeza se aquela imagem que apareceu na ressonância é realmente a lesão primária. E, naturalmente, a gente consegue colocar lá um marcador metálico, e aí essa paciente, no procedimento cirúrgico, que sem a ressonância, basicamente, uma das indicações é só abordar a axila, essa paciente acaba indo para uma complementação, né? Naturalmente, com a remoção da lesão primária, se identificada pela ressonância. Então, essa é uma situação em potencial. A outra são aqueles achados mamográficos equívocos. Então, apareceu alguma coisa na mamografia e basicamente, você não consegue definir o BIHADS, a classificação de BIHADS com a mamografia, e faz alguns exames adicionais e isso fica uma dúvida. Geralmente, as situações onde a gente tem distorção, uma alteração da imagem locais de biópsia prévia ou de cirurgia prévia para tratamento de câncer, onde a gente não sabe se aquilo lá é uma evolução de uma cicatriz ou se é uma recorrência de uma lesão. Nessas situações aqui, a ressonância é um bom método complementar, mas geralmente as alterações elas são visíveis à mamografia e em termos de custos, é muito mais barato você acabar biopsiando essa área ou guiar a biópsia usando o próprio raio-x. Tá? No entanto, algumas situações, principalmente quando a gente tem assimetria, às vezes a gente acaba tendo que ir para a ressonância e biopsiar essa área com a ressonância, porque nem sempre a gente consegue ter uma localização em 3D com a mamografia dessas assimetrias. Às vezes ela aparece bem numa incidência, mas na outra incidência a gente não consegue ver. Então, eu coloquei um exemplo aí, eu não consegui achar um exemplo nosso aqui, que nós falamos, nossa, nós não conseguimos identificar, mas é uma situação assim que sempre que ela aparece, a gente fala assim, muitas vezes você acaba tendo que usar ressonância, que são os carcinomas lobulares invasivos. Tá? Por exemplo, essa paciente veio com a mamografia, ela veio encaminhada por causa de uma assimetria que no exame anterior ela era muito discreta e teve uma evolução. Tá? Aqui na médio lateral oblíquo, essa era a área que era descrita pelo radiologista. Você vê que é uma simetria bem tênue. Na hora que a gente olha na crânio caudal, a gente vê uma outra simetria que talvez seja aquele mesmo local. E foi para compressão. Parece que alguma coisa ainda permanece na crânio caudal, mas na médio lateral dá uma atenuada, a gente não consegue ver muito bem onde está essa simetria. Ou seja, essa é uma situação em potencial, que você não tem uma ideia aí, muitas vezes em 3D, de onde a lesão está, e pode ser que se essa lesão for visualizada na ressonância, seja uma boa opção para localizar e tentar mostrar. Os estudos mostram que a ultrassonografia complementar nessas áreas de assimetria, na grande maioria das vezes o ultrassom acaba encontrando a área. Tá? Isso é mais provável com um ultrassonografista mais experiente, que tem uma experiência maior em ultrassonografia mamária mesmo. E, no entanto, pelo menos em 1/4 das vezes, o ultrassom não consegue achar nada. Tá? E aí, nessa situação, a ressonância se faz necessária para investigar e potencialmente utilizar ela para fazer a biópsia. Essa paciente, o ultrassonografista conseguiu encontrar a lesão. Isso aqui é a imagem que ele colocou lá no sistema, ela foi biopsiada e realmente era um carcinoma lobular in situ. Hoje eu estava no ambulatório, eu busquei vários carcinomas lobulares in situ, e assim, eu vi quase todos que eu olhei, todos tinham uma imagem bem, assim, pouco características, bem pouco característica na mamografia. Todas elas são imagens que muitas vezes é difícil a gente realmente encontrar na mamografia e é tanto quanto desafiador. Tá? E a outra situação
é o rastreamento em mulheres jovens de alto risco. Tá? A gente vai falar, mas isso é uma situação também muito pouco específica, uma situação peculiar. Na verdade, ela é mesmo, tá? Mas tem algumas coisas que são interessantes que eu queria até mostrar para vocês. Então, alguns estudos já mostraram alguma coisa anteriormente, tem alguns estudos em outros países em desenvolvimento mostrando algo semelhante. Isso aqui é uma publicação do nosso grupo, foi publicado agora em janeiro, onde nós temos uma análise aí de vários bancos de dados, e o que nós encontramos é que, além da prevalência do câncer de mama em mulheres jovens no Brasil ser muito maior do que em países desenvolvidos, isso comparado aí com os Estados Unidos, países europeus, na verdade a gente tem aí quase que o dobro, né? A gente pega, se você vê aqui, mulheres com câncer de mama no estado de São Paulo, que é o estado de São Paulo e os dados do INCA, tá? Então é no Brasil todo, pelo menos 5% desses pacientes com diagnóstico de câncer de mama, carcinoma invasivo, tá? Os carcinomas in situ foram excluídos da análise, e pelo menos 5% tem menos de 35 anos de idade. Tá? Você vai em países desenvolvidos, isso não chega, no máximo 2, ou seja, nós temos o dobro. E a hora que a gente ajusta a incidência pela idade, a gente vê que a incidência parece ser maior mesmo na população mais jovem aqui, e depois ela se inverte, começa a ser mais incidente em populações mais idosas, quando compara os Estados Unidos, que é esse CIR aqui, com o FOSP, com o estado de São Paulo. Tá? Ou seja, nossos dados mostram que a gente parece que mulheres jovens aqui no Brasil têm uma incidência maior. Né? E essa é uma população que merece um certo cuidado. Tá? A gente olha a sobrevida dessas mulheres jovens, aqui a gente está cortando com 40 anos de idade, com menos de 40 e de 40 para cima. Você vê que a sobrevida dessas pacientes, em geral, é bem pior. Tá? Isso é um número grande de pacientes, todos aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Então, nós levantamos quase 2.000 pacientes, excluiu os carcinomas in situ, então você vê que é um dado assim, bastante robusto. E, basicamente, essa diferença são duas coisas que influenciam. Não é a idade em si, mas os pacientes jovens têm diagnóstico muito mais tardio, doença mais avançada, e os tumores com características moleculares mais agressivas, tipo triplo negativo, HER2 positivo, é mais comum nessa população. Então, isso faz com que a sobrevida piore. Mas um ponto importante aí é que a taxa de diagnóstico de detecção tardia nessas pacientes é muito alta. Tá? Ou seja, isso a gente discute lá no paper, né? É muito importante a gente tentar buscar essas mulheres de alto risco. Seja o médico lá na unidade básica de saúde, o agente de saúde que vai fazer visita de familiar, eles precisam buscar mulheres de alto risco e, caso identifique situações, esses pacientes têm que ser encaminhados para um serviço especializado e que, se ela realmente for de alto risco, ela precisa de um acompanhamento ou medidas de redução de risco, ou ela precisa de um método de rastreamento diferenciado. Tá? E qual é esse método de rastreamento diferenciado? Tá, isso aqui, basicamente, é um estudo que eles fizeram, na verdade, um compilado de vários estudos em vários países, e foram estudos que compararam ressonância e mamografia e a associação dos dois em mulheres de alto risco, mulheres jovens. Então, a gente vê que essa aqui é a sensibilidade da mamografia. A sensibilidade da mamografia geralmente é bem baixa. Ou seja, muitas lesões passam desapercebidas nessa população. E quando a gente associa a ressonância, a sensibilidade aumenta bastante. Você vê que nos Estados Unidos fizeram uma sensibilidade de 100%. Naturalmente não chega a tanto, mas se a gente pegar uma média aqui, isso aqui tinha uma sensibilidade próxima de 90%. Então a gente aumenta muito a taxa de detecção nessa população jovem de alto risco. E, naturalmente, o que vai acontecer é que vão ter lesões aqui que só vão aparecer na mamografia, aí, na ressonância.
seja, vai para a mamografia, não encontra, vai para o ultrassom, não encontra, e aí esses casos, a única saída aí é guiar a biópsia pela ressonância. Tá? Geralmente, nessas situações, a indicação é fazer um ultrassom, que a gente chama de second look, então, a partir da imagem da ressonância, o radiologista fala, ó, a lesão está em tal local, e ele vai lá com o ultrassom e tenta identificar. Essa aqui são as taxas de identificação no second look. Você vê que é uma variação muito grande, né? Varia de 23% a 70%. Tá? Os estudos aí dizem que essa variação aí muito provavelmente é decorrente aí do quão treinado é o radiologista em fazer ultrassom de mama. Então, pessoas mais treinadas, que têm mais experiência, acabam identificando mais do que outros. Mas a gente vê que uma boa parte dessas mulheres, pelo menos metade delas aí, o ultrassom não vai achar, não vai conseguir biopsiar, e aí vai precisar biopsiar com a ressonância. Tá? Então, do ponto de vista clínico aí, então essas são as situações que a gente acaba tendo que lançar a mão da ressonância para fazer uma biópsia. Então, aquela situação, carcinoma oculto, esses achados mamográficos que a gente não consegue achar, não tem uma orientação em 3D pelo ultrassom para guiar a biópsia, e especialmente essa situação aqui, como eu falei, isso está cada vez mais preocupante, as pessoas de alto risco estão aparecendo mais e estão fazendo mais ressonância. Aqui que eu falei lá no começo que potencialmente essa é uma área aí que a ressonância provavelmente vai crescer bastante, vai auxiliar bastante na detecção precoce do câncer de mama nessa população. Bom, as informações que eu queria passar para vocês. E aí, obrigado aí pela atenção. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Obrigada, doutor Daniel. Ótima explicação sobre as indicações de ressonância, né, e o que pode levar à biópsia. E agora a Sandra vai continuar, vai dar mais o aspecto prático no dia a dia da ressonância, da biópsia por ressonância. Por favor, Sandra. Agora eu vou abordar, como a Carla falou, essa parte mais prática, mais de mão na massa mesmo, para que vocês tenham uma proximidade maior com a ressonância aí. Então, como o Daniel já falou, as indicações, né? E a questão da ressonância magnética é que ela tem uma grande resolução espacial, né? Ela tem uma boa reprodutibilidade, não usa radiação ionizante, que é uma coisa importante nessas pacientes de alto risco também, para não ser uma coisa cumulativa, e ela precisa do contraste, né? O que a lesão que a gente vê, eu vou dessa pincelada que pode ser chover uma olhada para algumas pessoas, mas para outras pessoas pode ser que nunca tenham tido esse contato com a ressonância para saber, tá? Então, a lesão básica que a gente vai procurar na ressonância é o realce. A gente vai injetar o contraste e vai procurar as lesões que realçam. Isso baseado no princípio da neoangiogênese do câncer de mama. Então, a lesão que tiver mais vascularização, ela vai capturar mais contraste. E como que isso funciona? Eu faço um estudo dinâmico, que pode ser tanto no corte sagital quanto no corte axial. Via de regra, a gente usa uma sequência que a gente chama de isotrópica, que a gente pode construir em todos os planos. Então, a gente faz primeiro exame, uma primeira sequência pura, sem contraste, a gente injeta o contraste e faz pelo menos 3 sequências depois, a cada 90 segundos, que são essas imagens que estão demonstradas aí. Aí, então, o exemplo no axial, então ali o pré-contraste, pós-contraste, o segundo e terceiro minuto. A gente avaliando assim, ficaria mais difícil da gente enxergar. Essa lesão está gritando, mas tem algumas lesões que são tênues. A gente vai procurar na ressonância tanto lesões que a gente chama de lesões massa, que são esses nódulos, como lesões não massas, que podem ser realces mais alongados, realces finos, lineares, e até focos, que são realces menores que 5 milímetros.
Então, para nos ajudar na detecção, a gente faz uma sequência que a gente chama de subtração eletrônica. Ou seja, a gente pega, tira o pré-contraste de cada sequência pós-contraste. Então, a gente subtrai essa imagem e sobra só o que realçou, que são essas imagens exemplificadas aí. E a gente também faz o estudo de uma curva dinâmica, uma curva cinética, que a gente vai ver como que ele captura esse contraste padrão. Se ele vai continuar capturando, então é aquela lesão que tem vaso, mas não é tanto, então ao mesmo tempo que ele captura, ele vai se lavando. Tem aquela outra lesão que tem tanto vaso que ela se captura tão rápido, mas é tão vascularizada que ela lava muito rápido, que é a terceira curva, que é em um washout, que é a mais suspeita. E a curva em platô, que seria no meio dessas duas. Nem toda lesão maligna tem curva tipo 3, nem tudo que tem curva tipo 3 é maligno, e nem toda lesão maligna vai ter, nem todo tipo 1 é só de lesão benigna. Então, a gente vai avaliar as duas coisas, tanto a morfologia da lesão, quanto a curva cinética. Então, é o conjunto dos achados. Então, ela, como o Daniel já falou, ela acha muitas lesões insuspeitas à mamografia e à ultrassonografia. Então, ela tem uma sensibilidade alta. Só que, apesar disso, a especificidade dela é baixa, justamente porque ela acha muita coisa. Tem alguns aspectos técnicos para quem vai fazer uma ressonância de mama. Então, tem nesse site, fala quais são, que é do próprio BIRADS, né? Quais são as condições de aparelho e resolução mínima. Mas uma das coisas que eles falam é a capacidade de você fazer biópsia ou localização. Então, se você trabalha num serviço em que você não tem essa capacidade, no mínimo você tem que ter um serviço parceiro que aceite os seus casos, senão, na teoria, você não seria recomendado que você fizesse a ressonância de mama. Né? Então, como já foi dito também, para que a gente precisa fazer as biópsias pela ressonância de mama? Porque tem algumas lesões que só vão aparecer por esse método. Tá? Então, às vezes se pergunta para que vai gastar num procedimento mais caro, mas é justamente se eu não tenho outra opção. Então, primeira coisa é sempre procurar no ultrassom, que é o mais barato, mais prático, mais disponível. Se a gente não acha no ultrassom, repete a mamografia ou olha a mamografia novamente, para, às vezes, numa avaliação dirigida para a mamografia, a gente também tem a capacidade de identificar aquele achado. E a gente, em alguns casos de dúvida, se é de uma dúvida bem consistente, assim, é quase certeza, a gente pode fazer a biópsia pela mamografia, por exemplo, colocar o clipe e repetir a ressonância, ou o ultrassom, e repetir a ressonância para ver a concordância. Então, a gente sempre vai tentar o método que é mais barato e mais disponível. Os dados variam um pouco, mas em torno de 1/5 das lesões são exclusivas da ressonância magnética. Quando a gente faz uma ultrassonografia dirigida, a gente tende a encontrar, variando da literatura e conforme o tipo de lesão, de 23% a 71% das lesões, principalmente se elas são realces tipo nodulares, tipo massa. E dessas lesões que são encontradas, dessas lesões, 15% a 56% de malignidade. A gente pode fazer BAF guiada por ressonância magnética? Pode, só que os dados mostraram uma capacidade tão pequena de resolver e de dar o diagnóstico preciso que não é utilizado. Da mesma maneira, a biópsia de fragmento também. Então, a gente não tem um sistema de biópsia para guiar e com uma agulha guia certinho, como a gente tem da biópsia a vácuo assistido. Então, como a gente também pode desaparecer a lesão, não tem sido usado a biópsia de fragmento pela ressonância magnética. É um exame tão complexo, tão caro, tão pouco disponível, que vale a pena a gente já ter uma amostragem maior. Então, a gente fica com a biópsia vácuo assistida, tá? Que vai caracterizar melhor as lesões in situ e as hiperplasias, e com menos upgrade depois das lesões, né? E existem vários tipos de equipamento de biópsia por ressonância. Todos vão utilizar uma agulha que faz um vácuo para capturar uma maior quantidade de lesão, uma agulha maior, né?
E tem tantos dispositivos que são mais portáteis, como o Vacora, como outros dispositivos que são, na minha opinião, mais vantajosos, que eles já aspiram o sangue ao mesmo tempo, a gente tem capacidade de anestesiar no loco da lesão mesmo. Eu vou falar isso um pouquinho ainda também. Em relação aos resultados de biópsia vácuo-assistida, encontrou 2 lesões, 37% delas foram malignas, ela teve 100% de biópsias bem-sucedidas, levou em média 59 minutos e teve um upgrade para CDIS. Já Lieberman estudou 112 lesões e encontrou, dentro dessas lesões, 25% de malignidade, teve 97% de sucesso, em média 33 minutos, tá? E 12 foram canceladas. Isso é uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente vai fazer uma biópsia, a primeira coisa, quando a gente recebe essa biópsia, avaliar se a gente tem condição de fazer essa biópsia. Bom, se ela já fez a ressonância antes, já encontrou essa lesão, então a gente já tirou algumas coisas como uso de material não compatível, de marca-passo, mas sempre podem continuar as fobias, e que às vezes a gente pode fazer uma sedação leve, alergia ao contraste, que ela pode não ter tido na primeira vez e ter tido na segunda. É uma coisa relativa que a gente também pode desensibilizar, e o fato de não aparecer a lesão no dia da biópsia. Né? Então, isso pode acontecer em 14% dos casos, em média, na literatura, a gente pode não encontrar a lesão no dia da biópsia. Tem algumas manobras também para a gente tentar confirmar se ela não aparece ou se é uma falha durante a técnica. Esse é o artigo que eu achei mais recente, de 2018, falando sobre a ressonância técnica e indicações. Isso que está no QR Code para vocês baixarem depois. Para eu fazer a biópsia, eu preciso de uma bobina dedicada de mama, como para toda a ressonância de mama, mas eu preciso que ela tenha aberturas laterais e mediais, que é essa bobina que vocês estão vendo. Algumas bobinas de mama são fechadas, então eu não tenho acesso às mamas propriamente ditas, tá? Então, eu tenho os vários dispositivos, eu tenho Surus, tenho Mamotome, tenho o Vacora, e na nossa clínica, a gente usa o Encore Inspire, que é da BD, que eu gosto muito dele, porque ele tem uma coisa que os outros não têm, que eu vou mostrar para vocês. Não estou fazendo propaganda, não ganho nada com isso, tá bom, gente? Mas ele tem o visualizador, o introdutor dele, o obturador, ele brilha durante a biópsia, então, a hora que ele está dentro da mama. Então, a gente sabe exatamente onde está a ponta. Vou mostrar para vocês nas imagens, tá? Eu preciso de material todo compatível, então tudo tem que ser de titânio para o aparelho não puxar, não dar distorção de imagem. Então, o primeiro passo é a gente avaliar. A gente, na nossa clínica, quando a gente vai realizar uma biópsia, a primeira coisa a gente faz uma entrevista. Então, se é do nosso serviço, obviamente a gente já avaliou, já fez o second look no ultrassom, já fez o second look da mamografia e já viu que é um caso que é possível de ser biopsiado pela ressonância. Quando é um caso de fora, a gente normalmente agenda com a paciente para ela vir antes, para a gente avaliar os exames, avaliar a paciente. Em muitos casos, a gente faz o second look e troca por uma biópsia por ultrassom sempre que possível. Bom, então eu vou avaliar o exame de base, vou ver se o realce está num local que é factível, que, por exemplo, se a paciente tem uma prótese de mama, eu posso estar num lugar tão próximo da prótese que eu não vou ter abordagem sem lesar a prótese. Às vezes, se ela está muito perto da parede torácica, eu posso ter dificuldade. Então, dependendo do caso, às vezes a janela não vai conseguir pegar. Tem algumas manobras na hora da gente posicionar, rodar a paciente. Existe também, como a mamotomia puxa até 1 centímetro, a gente pode entrar anterior e aí sugar só na direção da lesão. Mas isso vai depender de realmente na hora que a gente vai avaliar e decidir o posicionamento, tá? Então, a gente avalia, vê se é factível. Esse é o caso de exemplo que eu estou trazendo para vocês. Era uma distorção arquitetural, que é um dos exemplos que o Daniel falou, que é um dos casos que a gente acaba fazendo pela ressonância também.
Então, era esse realce. Ela tinha um outro realce adicional próximo, mas que eu decidi abordar só o maior pela proximidade. E ela tinha já 2 clipes, esse realce ficava no meio de 2 clipes que ela fez desde 2017, ela faz esse segmento, e dá sempre um laudo inconclusivo, não dá uma lesão verdadeira, dá tecido mamário com fibrose, essas coisas, e foi acompanhando. E vocês podem ver que nenhum dos clipes estava posicionado mesmo no local do realce. Então, foi optar. Essa é a imagem, perdão, estou sem seta aqui, mas se vocês forem ver os 2 clipezinhos, tem uma distorçãozinha ali. Só que toda vez que foi tentado fazer, acabou ficando fora e não no lugar certo. Então, por conta disso, a gente optou por fazer pela ressonância mesmo. O que a gente vai precisar de material? Gás estéreo, eu uso uma xilocaína 2% sem vaso para anestesiar a pele, e depois eu uso com vaso para anestesiar o trajeto. O bisturi, eu via de regra não uso mais, porque o próprio trocáter do kit de biópsia já é bastante cortante, então a não ser que ela tenha, às vezes, a pele muito, que às vezes fica meio flácida, dá dificuldade de passar, senão eu não uso bisturi, porque sangra menos. E quando ela é muito profunda, a gente usa uma agulha de hack para anestesiar, fazer a anestesia inicial, né, antes de colocar o trocáter obturador. Então, aí os anestésicos montados, né? Aqui o exemplo da nossa agulha, que é do Encore. Esse que vocês estão vendo à direita na tela, então vocês estão vendo lá em cima, no canto superior direito, um quadradinho, que é onde a gente vai introduzir a agulha. Ele gira, então ele pode dar 12 posições diferentes dentro de cada quadradinho, que eu já vou mostrar a grade da biópsia. Do lado esquerdo desse quadradinho, a gente tem esse outro bastãozinho que é marcado com número, que é o que por centímetros que a gente vai, ele para, esse bolinha cinza, ele se encaixa perfeitamente, então deixa bem fixo. Essa é uma outra vantagem que eu gosto desse dispositivo particularmente, porque ele deixa fixo aí no local e não fica movendo durante. Do canto inferior direito é o trocáter, que é de metal, para fazer o corte, e o outro, que é amarelinho, é o que a gente é chamado de Visilock. Ele tem uma substância que ele brilha na ressonância. O único grande problema disso tudo é que esse Visilock dura no máximo 6 meses de validade. Com a pandemia, isso virou um problema, porque ele é fabricado, acho que na Tailândia, ele vai para os Estados Unidos, aí depois que ele chega para cá. Então, quando ele chega para cá, ele já está com a validade bem curtinha. Então, a gente não pode ter muito estoque, então a gente fica sempre nesse estresse de importar o kit e ele está vencendo e a gente ter a tempo para fazer. A única coisa é que, assim, quando ele vence, não é que ele vence de validade, de fazer mal para a paciente por estar inspirado, ele não está contaminado. É só que ele pode fazer bolhas, então eu não vou ter a mesma precisão. Então, se ele fizer uma bolha no meio, tudo bem, eu estou vendo a bolha e estou vendo a ponta. Agora, se ele fizer na ponta, eu já não tenho a precisão da ponta. Tá? Qualquer dúvida, depois vocês perguntam no final se estiver muito confuso, tá? Essas são as janelas, tá? Então, a gente vai encaixar aquele quadradinho dentro desses quadradinhos. Então, a gente coloca, uma grade dessas fica no meio da mama, né? Na parte do meio. A gente oclui a mama contralateral, se é uma biópsia unilateral. E a janela que está do lado de fora, ela tem essa capacidade de comprimir a mama. Então, a gente vai fazer uma compressão mais leve que a mamografia, mas a mama tem que estar um pouquinho firme para justamente a gente não ter movimento durante e poder executar a biópsia. Bom, tudo começa, sim, ali naquela entrevista e depois no dia do procedimento, no posicionamento. Aí vocês estão vendo o técnico posicionar. Nessa hora, eu estou sempre junto, porque é onde a gente vai ver se vai ter que tirar a espuma
que reveste, se vai ter que inclinar um pouco a paciente, se eu vou ter que fazer alguma manobra para empurrar a prótese, que às vezes a gente faz isso, se eu vou ter que fazer, se a mama às vezes é muito grande, muito pendente, a ponta fica muito rasa, a gente também tem que interferir. Então, é uma hora que, assim, que o médico tem que estar junto, porque ele sabe onde está a lesão, onde vai estar mais ajustado. Então, a gente sempre tenta deixar mais ou menos no meio para poder pegar melhor. Tá? Então, aí a mama posicionada, vocês estão vendo que tem, nos quadradinhos, tem uma coisinha branca que vocês estão enxergando, é um micropor com uma vitamina E. Por aí a gente marca na pele a posição da vitamina E, que é uma referência nas imagens que a gente vai ter de... Ela é máquina, a gente faz as sequências iniciais, faz o contraste e vê se a lesão apareceu. Bom, então aí estão as imagens, então a gente viu que apareceu o realce. Se não apareceu o realce, o que a gente pode pensar? Bom, a gente pode pensar que era uma lesão que podia ser um realce de fundo, que não apareceu. A gente pode pensar que a mama, às vezes, estava muito comprimida. Então, em alguns casos, a gente pode soltar um pouco e ver se esse contraste chega ou até fazer uma segunda dose de contraste. A gente tem que ver se, às vezes, a fase do ciclo que atrapalhou, porque ela pode estar com muito realce de fundo e está escondendo o realce no meio do realce de fundo. Então, tem algumas coisas que é na hora mesmo do procedimento que a gente vai ver. Tá? Infelizmente, essa daí estava aparecendo. Confirmou, então eu vou, confirmo, eu faço, geralmente eu varro para a biópsia, eu varro em sagital, faço a reconstrução no axial, então no axial eu já vou e meço a distância até a pele, e esse último do canto inferior esquerdo, direito que vocês estão vendo, vocês podem ver que tem um brilhinho ali em cima que é a vitamina, e eu marco e copio nas imagens aonde está o realce, eu copio para todas as imagens e marco onde está na janelinha. Então, eu já vou saber aonde em qual janela e em qual lugar da janela eu vou entrar. O Encore Inspire tem essa guia, essa ficha também, que é muito legal porque varia conforme mama esquerda, entrada lateral ou medial, e mama direita conforme entrada medial e lateral. Então, ali no desenho, se vocês forem ver embaixo, à direita, é como a gente vê a paciente deitada, a gente está olhando para a paciente, então a gente marca a vitamina, e à esquerda é como ela aparece para a gente na ressonância. Então, eu marco onde está a vitamina e vou lá e marco onde está o meu realce. Então, eu já sei aonde ele vai estar. Então, ali vocês podem ver que está no número 10, fiz a marquinha, e ela está no correspondente ao C1 ali, ó, perdão, C2. Então, eu vou no C2 e marco, eu já sei onde é que eu vou entrar. Então, isso me dá uma segurança bastante grande para a gente não confundir, às vezes, a imagem, porque parece fácil falando, mas dependendo de como a gente está, ela aparece ao contrário na paciente do que está na imagem. Bom, aí eu passo o botão anestésico na pele, injeto anestésico ali, como era 2,6 com agulha de 3 centímetros menos, já alcança. Primeiro, eu entro com o trocáter junto com aquela camisa que tem a medida, porque aquilo é o que pode esbarrar na pele, né? Eu falo engastalhar na pele. E isso, às vezes, faz uma tenda, então leva junto, então, às vezes, eu acho que já estou dentro da lesão e não estou. Então, eu primeiro passo aquilo para deixar a pele mais fácil mesmo de passar o trocáter, e aí depois é que eu coloco o quadradinho, vocês estão vendo ali, junto com o obturador, já na medida, tá? Então, eu vou, ajusto o final, se ela tem alguma dor, eu já injeto anestésico na hora, tá tudo certinho, ela volta para dentro da máquina e a gente faz as imagens para confirmar que está no local, tá? Esse eu tirei o obturador, o trocáter, e estou colocando o obturador, que é aquele Visilock que eu falei. Ela vai assim para dentro da máquina, tá? Então, essa é já a imagem pré-colheita, com o obturador lá no lugar. Você vê que ele brilha, esse branquinho, nos outros dispositivos não aparece, porque ele fica só um trajeto preto. E o problema é que eu não sei se é o obturador ou se é o trajeto, porque às vezes o trocáter também deixa o trajeto.
Então, essa é uma vantagem que eu adoro esse aparelho por causa disso. Pena que às vezes me deixa nervosa porque falta a validade, eu fico... Isso é complicado, tá? Mas vale a pena, na verdade. Então, confirmei que está no local, eu vejo as imagens pré também, não vou só pela medida, porque aí nessa hora vale a pena eu ver toda a relação da mama, do parênquima, com a gordura, para eu ter certeza que às vezes eu não desloquei e por causa dessa tenda que acaba fazendo, eu acho que estou no lugar e não estou, eu passei e não vi que passei, eu estou curta, então essa é a hora de ajustar. Se eu tiver certinho, tiro a paciente e colho, faço a colheita. Quando eu estou em dúvida, às vezes, que eu quero confirmar, eu colho umas 4 amostras, volto para dentro, confirmo que eu estou no lugar. Aí eu colho. Via de regra, eu uso folha de 10 hoje e colho 24 amostras, tá? A Cristiane Ku, por exemplo, ela usa uma agulha de 7 e colhe no mínimo 24, então eu não acho que eu estou colhendo tanto. Porque pelo menos assim a gente tem a certeza, a segurança de que a gente está tendo material suficiente numa coisa que é tão complicada assim de fazer, tá? Colhi, ela tem o sistema que já aspira o sangue que fica no lugar, então eu aspiro, tiro, coloco de novo aquele obturador, vai para dentro da máquina, né? Ali a amostra colhida, e confirmo que está no local, se eu colhi o que eu queria. Então eu faço as 2 imagens também, sagital, coronal, sagital, axial, eu corro para ver se eu estou no lugar certo, porque às vezes numa imagem só a gente pode ver que ficou muito real, aquém do que eu queria, então eu vou e posso colher só direcionado naquele horário que eu quero mais, mas ali ficou bom, eu vejo o hematoma no local, que sempre faz esse nívelzinho mesmo. Volto, eu via de regra, eu aspiro aquele sangue, aí eu introduzo o clipe e tiro todo o conjunto e faço a imagem final só mostrando o clipe bem posicionado. Depois disso, tiro a paciente, faço o curativo compressivo. Se tem muito hematoma, às vezes eu faço uma ordenha para tirar esse sangue. Se é uma lesão muito superficial, às vezes eu não faço isso para não perder o clipe, tá? Então vai depender muito da situação. E depois ela vai para a mamografia para a gente mostrar, olha, antes disso, os fragmentos finais, e vai para a mamografia para a gente mostrar o clipe. Então, você vê que o clipe do meio, que é esse em molinha, é o último clipe que eu usei. Às vezes ele pode ficar um pouquinho curto, né? Então, às vezes por causa do hematoma, mas depois que a gente faz as imagens de controle sem hematoma, de via de regra ele está no lugar certinho, tá? O agulhamento por ressonância também é uma coisa que é bem factível para aquelas pacientes, por exemplo, que eu tenho uma prótese que às vezes eu estou com medo de fazer a, a biópsia vácuo-assistida com medo de lesar a prótese, então o agulhamento é uma das opções. Quando a paciente já está indo para uma outra cirurgia e tem uma lesão adicional e às vezes o médico não quer a biópsia antes. De qualquer maneira, são os mesmos passos que o da biópsia vácuo-assistida, tá? Mas, via de regra, são para essas lesões mais difíceis. Depois da biópsia por ressonância, a gente não vai precisar agulhar pela ressonância, porque aquele clipe ele vai ser visível, no mínimo, pela mamografia. Mas tem muitos clipes que são visíveis também pelo ultrassom. Então, essa é uma vantagem, que a gente pode fazer qualquer outro acompanhamento, qualquer outro procedimento guiado pelos outros métodos, tá? Então, aí a única coisa que muda, né, no agulhamento também ali o marcador com a vitamina, é esse quadradinho que é menor. Tá? Então, que ele cabe a agulhinha, na verdade é um menor ainda que a gente usa, esse é para agulha de cor. É um cor de rosinha que só cabe a agulhinha mesmo fininha de titânio, como uma agulha de agulhamento de ultrassom e mamografia, só que ela é ressonância compatível. Tá? E aí a mesma coisa, os mesmos cálculos de distância, aí nisso eu coloco a agulha, confirmo com a imagem, tá? Introduzo a agulha, ela volta para dentro do aparelho com a agulha posicionada, confirmo que está no local, se precisa, da mesma maneira que no agulhamento biplanar, por exemplo, eu ajusto se está um pouco curto ou se está um pouco aquém, tá? Além da imagem, né? Confirmo, tirou, aí eu volto, né? Tiro a agulha e fica só o arpão. Aí acabou, tá?
E aí, isso, em relação à cirurgia com localização, que são as mesmas vantagens e desvantagens da biópsia cirúrgica dos outros métodos, e para quem está começando, às vezes está inseguro em fazer uma biópsia vácuo-assistida, às vezes talvez valha a pena começar com uma localização. Bom, muito obrigada. Eu queria só pedir a permissão para vocês para fazer uma homenagem aos médicos da minha família, que estão nessa luta aí. Minhas 2 irmãs são samuzeiras, meus 2 filhos fazendo medicina, meu marido é psiquiatra, ali tem a namorada do meu filho também, e faltou o meu sobrinho, que está até assistindo a aula, que também está fazendo medicina. Então, todo mundo nessa luta contra o Covid, que um dia, já, se Deus quiser, em breve a gente acaba. Obrigada, gente. Muito bom. Excelente apresentação, tanto da doutora Sandra quanto do doutor Daniel. Linda família também, né, Sandra? Nós todos médicos, muito bem. Muito bom. Agora a gente, vou ver aqui no chat, ver se tem alguma coisa de dúvidas, tá? Vamos lá. Aqui, da Luciana. Tem uma distância da pele, /papila, musculatura peitoral que contraindique o procedimento? Acho que para a Sandra. Está desligado seu telefone, seu microfone. Da papila, a gente tem contraindicação. Se às vezes é muito perto, às vezes é melhor fazer uma localização em vez de fazer a biópsia. Tá? Mas isso a gente vê também nos outros métodos, né? Tanto pelo ultrassom quanto pela estereotaxia. Se é muito perto, às vezes vale a pena fazer a localização para a gente não lesar a papila. Em termos da pele, como vão ser 2 centímetros, eu posso usar meia janela também, difícil ela estar tão perto da pele que eu não vá enxergar no ultrassom ou não vá conseguir pela ressonância. Eu nunca tive um caso que eu não consegui, por exemplo, entendeu? Mas teve um caso na semana retrasada que eu sofri, que ela era bem perto da pele, sim. Então, às vezes, pode ficar mais difícil. Aí a gente pode partir para a localização, que fica mais tranquilo. Certo. Lembrando aqui que essa aula vai ser editada, tá? Pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, e depois vai ser colocada no YouTube, no canal deles, tá bom? Continuando, o anestésico é diluído com água destilada? Não, ele já faço na diluição dele. Não 2%. precisa diluir, já tá bem Não. certinho. Mais alguma dúvida? Alguém que abra o microfone para fazer alguma pergunta? Tem bastante residente aqui, se alguém tiver dúvida, fique à vontade também. Eu tenho uma pergunta. Quando você agulha, né? Você já adiantou que quando faz a biópsia, e aí, vamos supor, vem uma HDA, enfim, que indicou uma cirurgia. Você agulha pela mamografia, ou se você foi para o agulhamento antes da biópsia pela ressonância, aí é sempre Hall, né? Não tem como agulhar sem ser radioisótopo? A gente pode agulhar com a... Pode, a gente pode colocar agulha também, né? Vocês fazem Copans? Passa o Copans pela ressonância? Sim. Tem ressonância compatível. Essa que eu mostrei, por exemplo, era isso. Aí eu tirei a agulha e deixei o arpão. Específica para ressonância, né? Específica, sim, porque senão a outra dá uma distorção, você não enxerga nada. Então é um arpão, é um fio de Copans específico para ressonância. Você já compra agulha, assim, é o fio e a agulha. Os dois são de titânio. Eu nunca vi, não conheço esse dispositivo. É bem legal. Uhum. E na sua prática, a maioria está agulhando ou está fazendo a biópsia? Maioria biópsia. No começo era muita gente agulhando, agora a maioria é biópsia. Uhum. Acho que tem mais pergunta aí, Carla. Deixa lá. Vamos lá. Excelente aula do João. Em relação à sua experiência com Vacora, apresenta mais risco de subestimação? O Vacora é ótimo. No começo a gente só tinha o Vacora também. Foi um dos primeiros mais disponíveis e era mais barato também. Só que o Vacora sangra. Sangra bastante, porque ele não tem o mecanismo do vácuo, então o sangue vai ficando e é bom quando está faltando as outras agulhas, sinceramente.
mas não troco. Né? Como começar? Existe algum curso, treinamento no Brasil? Não conheço. Não que eu saiba também. Eu saiba, A gente, geralmente tem na residência do R4, né? A gente vai aprendendo, vai acompanhando os chefes. A gente dava curso no CDE, mas há muitos anos a gente não dá. Né? O que a gente faz é que... O fabricante, quando inicia o processo, assim, também não tem? Na verdade, eles pedem para a gente, muita gente vai com a gente lá para a gente ensinar. Uhum. Tem application, né? Às Application, vezes, né? Mas às vezes eles trazem, por exemplo, tal clínica está montando, então eles vêm nas clínicas que já fazem para... A gente é colega, né? Então um ensina o outro mesmo. E você acha que precisa de quantas biópsias para pegar o jeito? Eu li isso num vocês, que eles falam que tem que ser no mínimo 12 ressonâncias de mama por ano, 12 biópsias de ressonância por ano e 50 biópsias vácuo-assistidas por ano. De ressonância? Não, vácuo-assistida ao todo. Geral. Para você fazer biópsia por ressonância. Tá. Continuando. No agulhamento, acho interessante injetar um pouco de gadolínio para melhor identificar a lesão? A gente sempre vai ver, é a mesma coisa, a gente faz a sequência é a mesma. A única coisa que muda é o dispositivo que eu vou usar, né? Então, em vez de eu usar, o resto é tudo igual, calcular a distância, tudo a mesma coisa. A não ser em raros casos que a lesão aparece em T1, né? Sem contraste. Se ela aparece no T1 puro, é raro, né? Mas aí, só para não falar que não tem. Vocês usam 3D para guiar biópsia por estereotaxia? Poucas vezes preciso usar ressonância para alteração arquitetural. Ana Paula. Ana Paula me apertou. Não entendi a pergunta da Ana Paula. Ana Paula é a minha amiga lá dos Estados Unidos, prestigiando a gente. Uma honra aqui, Ana Paula. Obrigada. Mas eu acho que eu não biópsia entendi. por tomossíntese, não é? Por tomossíntese. A gente não faz biópsia por tomossíntese na clínica. Então, não tenho experiência com isso. O volume de contraste utilizado é o mesmo da ressonância diagnóstica? Sim. Às vezes, por exemplo, se eu tenho aquele caso que eu achei que estava muito comprimido e não realçou, eu posso tentar soltar um pouco e fazer uma segunda injeção. Mas isso é bem raro. Certo. Vamos ver. Curiosidade, lembra o resultado do caso da biópsia do exemplo da aula? Lembro. Peraí que eu já vou falar. Peraí que eu lembro, mas Deu benigno, tá? Terceira biópsia dela. Deu adenose simples, metaplasia apócrina e microcalcificações intraluminais. Já experimentou de tudo, né? Nossa. Ultrassom, mamografia, ressonância. E isso é uma das coisas que eles falam também, que nesses casos difíceis, faz parte do organograma a gente ter uma discussão multidisciplinar. Então, não é só o radiologista que decide, assim, é o radiologista junto com o mastologista, às vezes com o oncologista, para decidir qual a melhor abordagem, qual a melhor biópsia que vai ser feita. Eu anotei uma pergunta aqui para o Daniel, mas eu esqueci. Peraí. Eu tive Covid, gente, então a minha memória está pós-Covid, então... Eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Daniel. Como que é a prática sua da indicação? Que a gente sabe que é muito restrito, né? Esse recurso da biópsia por ressonância. Como é que é na sua prática no sistema público ou privado? É factível? Eu praticamente eu só trabalho no sistema público, né? Tenho dedicação exclusiva com a Universidade de São Paulo, então eu só trabalho no HC, no sistema público de saúde. E a gente acaba tendo muito pouca indicação. É um ou outro caso, inclusive o HC, até hoje eles não têm uma bobina destinada para fazer. Eu sei que está em processo de compra, porque
o número de biópsias é realmente pequeno. Os poucos casos que a gente acaba tendo que indicar, acaba encaminhando para algum outro local, né? Mas é bem pouco, é bem difícil a gente ver um caso que precise. E a gente tem um ultrassonografista dentro do serviço lá, com bastante experiência, então, na grande maioria das vezes, a gente consegue identificar a lesão e biopsiar, consegue dar um jeito, tá? Uhum. Então, mas assim, de vez em quando aparecem uns casos aí que não tem jeito, e a gente tem que encaminhar para outro serviço aí. E aí o hospital faz um trâmite aí para outro serviço para encaminhar a paciente para biopsiado. Eu acho que a prática da ressonância, o ideal é que fosse quem indica, né, que tivesse a prática. Óbvio que a gente sabe que é raro o serviço que tem. Mas, às vezes, quem está na prática de laudar e nunca viu a biópsia também, às vezes, não tem a noção da complexidade que é, né? Então, a gente vê, às vezes, laudo que indica muito realce, muita lesão, muito... como se fosse, né, uma coisa fácil. E às vezes, essas indicações exacerbadas também dificultam para ter uma assertividade. Não sei. Acho que a Sandra que faz mais as biópsias indicadas, na sua prática, a maioria é bem indicada ou a maioria é mal indicada? Eu acho que depende do serviço, Érica, você falou tudo. Tem serviços que a gente recebe que sabe que se eles indicaram é porque a lesão está ali e a lesão é suspeita mesmo. Agora, tem alguns que a gente... Por isso que, assim, eu falo que a gente prefere fazer a entrevista antes e, às vezes, cancela a biópsia antes mesmo ou até liga para o médico, sugere que repita a ressonância para não submeter a paciente a um procedimento tão complexo, tão invasivo e caro, sem necessidade. Então, às vezes, vale a pena repetir a ressonância ou fazer um second look direitinho do que fazer a ressonância direta. Mas eu acho que vai depender da experiência do serviço mesmo. Quanto mais especializado em mama é o serviço, mesmo que não faça biópsia, a gente tem grandes serviços que são especialistas em mamas e que não fazem, mas eles sabem o que eles estão fazendo. Agora, o problema é que tem muito serviço que, assim, que é o médico generalista, que lauda tudo, inclusive ressonância de mama. Aí ele vai, às vezes, indicar coisa que não deve e não indicar coisa que deveria, talvez. E a Sandra deixou claro aí na apresentação dela a complexidade do procedimento, né? Não é uma coisa que simples e rápida de se fazer, né? Então, Eu quis mostrar que era bem fácil, na verdade, mas mas não é, né? Não é um negócio simples, a pessoa... E caro, né? Quanto custa? Caro. Tem ideia do valor real? Olha, eu sei que particular a gente está cobrando R$ 5.000, mas em São Paulo, que é outros lugares que fazem, R$ 10.000. Nós fazemos por convênio já há vários anos e a grande novidade que agora, que até quem está no site do Gremac já viu, né, na página do WhatsApp, que a ANS acabou de aprovar e regulamentar a biópsia por ressonância. Então, talvez a gente vá poder ter mais disponibilidade, que esse era um outro problema das pacientes, que às vezes você tem lugar para fazer, mas não tinha quem fizesse por convênio. Então, é complicado, porque não é todo mundo que tem 5 a 10 mil reais para desembolsar para fazer uma biópsia. E o tempo de sala, Sandra? Quanto que é a média, mais ou menos? A média é meia hora. Meia hora. Meia hora. Lógico que tem lesão que a gente vai demorar mais, né? Tem lesão que a gente apanha 1 hora. Mas, assim, em via de regra, meia hora de procedimento. É que, assim, aí você tem a troca da sala, tudo, então a gente acaba travando 40 minutos, 1 hora por paciente. Certo. Na nossa dinâmica, ficou mais fácil a gente fechar uma manhã para fazer uma seguida da outra do que como a gente fazia antes, que a gente marcava em dias independentes e sempre primeiro, mas acabava atrapalhando a agenda, tudo. Então, a gente fez assim, agora. Acho que alguém levantou a mão, foi a Juliana, é isso? Guilherme, se puder abrir o microfone dela, acho que ela quer fazer uma pergunta. Depois que injetou o contraste, em quanto tempo você faz a biópsia?
Como é que é? Quanto tempo você tem ali na sala? Qual a biópsia assim que você demorou mais, vamos dizer assim, e não perdeu aquele realce? Tem alguma experiência nisso? Olha, é porque é bem rápido. Via de regra, e ele termina, eu gosto de mandar tudo para a workstation. Então, eu vou para a workstation, porque eu fico mais segura do que no console do aparelho para fazer os cálculos precisos, né? É talvez minha chatice, mas é assim que eu faço. Mas, via de regra, em 5 minutos eu já estou colhendo. Em menos de 5 minutos no máximo, assim. Então, para ela não sumir, né? Se você não teve Para alguma ela não experiência, sumir. ela sumiu. Não, mas também se eu tiver alguma dúvida, o que eu faço? Eu injeto o contraste de novo. Isso pode ser feito. Tá, já. É porque não é feito em tempo real, né? Igual ultrassom. Você injeta o contraste, aí você vai localizar e você vai com agulha. Então, na hora que você está sai da colhendo... máquina o tempo inteiro, então, na hora que você está colhendo, você já foi, né? Você não tá vendo. Você não está Então, vendo a mais. chance que você tem é na hora que você está introduzindo lá o equipamento, né? Exatamente. Ali naquela pré-colheita que você tem que ver. Porque depois a distorção da agulha, da anestesia, do hematoma, tudo isso já fica mais difícil, né? Tem pergunta no QIA. Ai, perdão. Não, eu ia perguntar para o Daniel, pergunto depois. Vamos lá, continuando. Em relação às mamas muito volumosas e lesões muito anteriores, quais manobras utiliza para ajustar? Olha, as muito volumosas, às vezes não é nem tão difícil, porque às vezes o que eu faço? Eu puxo a mama um pouco para cima, se ela é muito anterior, né? Se ela é uma mama volumosa mais posterior, não tem problema, né? Mais no meio da mama. A papila é que às vezes atrapalha. Então, às vezes a gente coloca o que mais atrapalha são as mamas pequenas. Porque às vezes a lesão fica muito profunda ou a lesão fica muito solta, então a gente tem umas espuminhas que a gente pode colocar na face, geralmente a gente coloca na medial. Tem uma característica dessa nossa bobina que eu sei que, por exemplo, a Cristiane Kuhn usa o mesmo aparelho, mas eu acho que ela tem a grade de biópsia diferente. Porque quando a gente vai entrar por medial, a primeira janelinha nunca a gente consegue acessar. Então, volta e meia, a gente tem que entrar de lateral e atravessar a mama para o medial, porque a gente não vai conseguir acessar. Mas aí é assim, dependendo da característica da mama, é mais assim, eu colocar um lençol para rodar mais ou rodar menos para um lado, para o outro. Uma coisa que a gente já fez também, se a paciente tem uma característica que permite, por exemplo, se eu tenho uma lesão medial muito profunda, numa paciente que não é tão grande, eu posso posicionar a mama na janela contralateral. Então, eu vou fazer como se fosse um acesso medial, então eu ganho mais 2 centímetros aí de profundidade. Então, isso é assim, é muito assim, da hora mesmo para você saber essa posição. O que dá mais trabalho é a mama com prótese, que aí dá medo. Vamos lá. O Henrique perguntando, você tem alguma experiência com biópsia por ultrassom com fusão de imagens da ressonância? Não tenho. Não, eu já ouvi falar, mas não tenho. E do que eu procurei dos softwares, a gente não tinha isso aqui ainda no Brasil, porque a gente teria que fazer a ressonância com a paciente em prona, e não em decúbito ventral, entendeu? Para poder casar com a imagem de ultrassom. Não sei se alguém no Brasil já tem essa experiência, mas do que eu tinha visto era isso. Como seria a sedação leve, que é feita nos casos necessários? Geralmente eu dou Dormonide, eu dou 7,5 miligramas só, porque ela não precisa dormir, ela só precisa estar mais tranquila. Então, assim, com 7,5, via de regra, ela já fica tranquila e faz numa boa. E tem uma outra coisa que, assim, é o preparo da equipe. Então, a equipe toda acolhe. Então, a gente tem o técnico, por exemplo, que fica só de mão dada com a paciente, conversando, com a mão nas costas. A enfermeira faz a mesma coisa. Então, é essa coisa para a gente não perder a paciente por conta da atenção dela. E só para lembrar que a agulha e o conector, a diferença do estereotaxia é que ele é muito longo, né? Porque fica
O aparelho fica para fora da sala, Fica né? fora, Não isso, entra. A exatamente. gente entra só com conector e agulha. Então, isso é uma coisa diferente. Porque residente que tá vendo, tem essa diferença também, ele não entra. Então, é longo, o fio é muito longo. Tá? Lembrando desse parênteses. Alguém levantou a mão. Você viu no QIA? Você consegue acessar o QIA, Carla? QIA. Tem algumas perguntas, vai lá no botão. Ah, tô achando. Só em relação ao cabo, Carla, que foi importante você lembrar, como ele é longo, a gente tem que observar se está indo soro também. Porque senão ele não lava direito e às vezes não faz o vácuo direito. Então, eu me baseio pelo vácuo, se está bom, também pelo soro. Então, por ser longo, a gente tem que tomar esse cuidado também. Verdade. Para diagnosticar um carcinoma, quantas biópsias são feitas habitualmente? Então, eu, via de regra, colho 24 fragmentos. Via de regra. Às vezes eu colho mais. Já teve lesão que eu colhi mais, que colhi 36, assim. E a outra pergunta, Mas poderia comentar... Dependendo do tipo da lesão, né? Poderia comentar qual a porcentagem de lesão é encontrada no second look? Então, acho que o Dr. Daniel falou. Né? Quer falar, Daniel? Então, os estudos mostram uma grande variabilidade aí, algo em torno de 20% a 70%. Assim. Mas isso depende muito da prática do radiologista, né? Então, um radiologista mais experiente na mama, com um exame de mama, ele consegue identificar mais, né? Então... Aqui, a doutora Márcia Aracava está por aqui, doutora Márcia. Eu sei que a doutora Márcia fez um trabalho com o pessoal do AC Camargo, justamente sobre second look. A doutora quer falar? Ela quer comentar, a gente abre. O mestrado ou doutorado dela. Uma mãozinha aqui. Deixa eu mandar aqui. Se a doutora quiser comentar, doutora, eu lembro que eu já assisti uma aula dela. Me perdoa, entrar. Doutor Daniel. Alô? Oi, doutora. Oi, eu não estou conseguindo ver só a imagem, né? Deixa eu ver, sou eu que tenho que habilitar, peraí. É só o som. Se o Guilherme puder habilitar, mas o áudio a gente está ouvindo, doutora. Tudo bem, então. Então, o trabalho que a gente fez foi de mestrado, né, alguns anos atrás. Realmente a gente conseguiu mais de 60% de positividade nos nossos achados second look. E eu imagino assim que também, com o tempo, eu acho até que a gente vai melhorando bastante em relação, né? Eu acho que a gente vai ganhando expertise. E a maior parte, eu acho, das alterações a gente acaba conseguindo até ver. Então, a gente faz como a colega já falou também, a gente tenta o máximo possível fazer biópsia guiada pelo ultrassom. Hoje em dia, por exemplo, que ainda não tem no BIRADS como se descrever exatamente no ultrassom os realces não nódulos, como que ele se apresentaria no ultrassom, né? Então, como uma área de alteração ecotextural. E eu acho que a gente está cada vez mais conseguindo encontrar as lesões. Acho que a gente está ganhando muita experiência, né? Porque nós vivemos num país que a gente não tem essa disponibilidade tão fácil, por mais que a gente consiga, eventualmente, por exemplo, eu trabalho num laboratório que o atendimento realmente são de pessoas que têm um alto poder aquisitivo, até mesmo assim é difícil pagar tudo isso, né? Uma biópsia, sendo que a gente também fica com um certo peso na consciência, né? A gente quer fazer de tudo para que a pessoa sofra menos, que ela consiga fazer a sua biópsia o mais tranquilo possível, de preferência, então, pelo ultrassom, né? Eu acho que a ressonância já é meio difícil para ficar naquela posição, a pessoa está estressada. Eu acho que quando elas vêm para fazer, pelo menos pela ressonância, elas vão, assim,
seria a última instância, né? Então, que elas já não estão mais aguentando e elas querem fazer a biópsia de qualquer jeito, elas geralmente ajudam e muito. Agora, quando a gente consegue fazer a biópsia pelo ultrassom, é uma alegria, inclusive, para a gente por a gente ter conseguido encontrar. A gente tem que fazer um esforço e eu acho que cada vez mais a gente ganha confiança, a gente vai fazendo, acho que pelo número que a gente faz de second look, a gente vai ganhando confiança e acredita que a lesão é aquela e vamos tentar. E muitas vezes, dependendo, conforme a gente conversa com a paciente, ela acredita muito na gente também e ela fala, estamos juntos, vamos lá fazer. Então, eu acho que naquela época, a gente conseguiu esse valor um pouco acima de 60%. Eu acho que hoje em dia, não tenho os dados, mas eu acho que aumentou muito. Eu acho que aumentou muito. Então, acho que é isso. Não sei se vocês queriam que eu falasse alguma outra coisa, mas... Muito obrigada, doutora Márcia, pela explicação, pela participação também. Um prazer. Excelente, obrigada. Obrigada, e adorei a aula de ambos. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Tem um cachorro aqui latindo. Muito obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta ou quer que abra o microfone? Fique à vontade. Enquanto isso, queria... Ana Paula está levantando a mão. Guilherme, você consegue abrir? Eu habilito o som dela, peraí. Você quer Paula. falar, Ana? Aqui, está habilitada. Vocês estão me ouvindo? Isso. Sim. Legal. Ana Paula. Primeiro, muito obrigada pela aula, foi muito legal ver vocês apresentando. Queria compartilhar só um pouquinho o que está acontecendo agora aqui nos Estados Unidos, que a gente cada vez mais faz menos biópsia guiada por ressonância, né? E a razão disso, e que eu acho que é uma coisa legal em termos de dinheiro, é que praticamente todos os locais a gente só faz screening e todos os tipos de mamografia com 3D, com tomo. E a Hologic, que eu particularmente gosto muito da Hologic, em vez de usar a tomossíntese da AGE, o software que você compra para acoplar na sua máquina para fazer biópsia guiada pela tomossíntese é muito barato comparado ao aparelho em si. Então, assim, por exemplo, não tem uma área de alteração arquitetural que a gente não faça por um mistério com a paciente sentada, 5 minutos, e muito rápido e muito preciso. E eu acho que as indicações para biópsia por ressonância, como a Marcinha estava falando, a gente está melhorando muito o nosso second look, cada vez mais a gente vê ou por ultrassom ou mesmo por mama, mesmo pela 3D. Então, acho que é um investimento que vale a pena. Eu não sei, por isso que eu perguntei para a Sandra se vocês tinham biópsia guiada por tomo, porque, na verdade, o investimento é muito menor do que o da ressonância. E o tempo para a paciente sentada, a paciente quase não faz hematoma, é muito rápido. Eu acho que é um investimento que vale a pena, só para dividir um pouco. Excelente, Ana Paula, gostei. Lógico que a gente sempre pensa nisso, mas é que para a gente aqui no Brasil, o custo até de implantação do aparelho sozinho já é caro, né? Uhum. Mas eu acho que é uma coisa que a gente está sempre em mente, assim. Agora, nesse momento de pandemia com o dólar como está, não, mas eu digo que acho que em breve a gente pretende sim implantar isso daí. Acho que ajuda bastante, mas obrigada. Obrigada a você. Obrigada pela participação, doutora Ana Paula. Mais alguém? Então, só deixar claro aqui o artigo recomendado, que foi baseado na aula, tá? Da doutora Sandra, que indicou esse artigo. E aqui o outro artigo, o doutor Daniel também indicou, tá bom?
vão estar aqui, tá? Queria agradecer a participação de todos no nossa primeira reunião do ano. Obrigada pela comissão organizadora também, a Sandra, a Érica, a Lívia, muito obrigada a todos. A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas pelo apoio, o Departamento de Radiologia da Sociedade também. Queria agradecer ao Dr. Daniel, muito obrigado pela aula, foi excelente. Mais um colega de Ribeirão, né, que a gente não tinha, foi a primeira participação do colega de Ribeirão. E a Sandra, que está todo mundo acostumado aqui com ela. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Até o mês que vem, né, gente? Convidamos a todos e a todas. Mês que vem tem mais, primeira segunda-feira do mês, tá? Nada? Daniel, Muito bom. Daniel, brigadão, adorei fazer esse bate-bola com você aí. E queria agradecer a todos mesmo, né? Presenças ilustres aí na nossa audiência. Até internacional, né? Deu até um friozinho que eu falei para a Érica. Então. Foi sucesso, gente. Foi muito bom. É isso aí, vale a pena o webinar, enfim, essa disposição online. Por isso, a gente tem participação online de pessoas de qualquer lugar do planeta, literalmente. Então, muito obrigada pela participação de todos que enriquece. Quem faz as perguntas, quem participa, a gente agradece bastante.